primeira ave a ser mencionada pelo nome na Bíblia? Vou te dar alguns segundos para você pensar. Tenho quase certeza que você foi tentado a pensar na pomba que Noé soltou. Isso porque ela é meiga e portadora do símbolo da paz. Embora a maioria das pessoas se lembre de que Noé enviou uma pomba da arca para descobrir se havia terra seca disponível para os humanos e animais resgatados após o dilúvio, menos pessoas se lembram de que ele primeiro enviou o quê? Um corvo. Gênesis 8, versos 6 e 7. Isso mesmo, o primeiro pássaro mencionado especificamente pelo nome na Bíblia é o corvo. Ele foi usado por Noé para investigar se havia sinais de que as águas estavam diminuindo sobre a terra pós-dilúvio. Depois Noé usou a pomba. Em 1 Reis 17, versos 4 a 6, quando Elias fugiu com medo de Jezabel para uma caverna, Deus supriu suas necessidades básicas enviando corvos com comida. Aqui o corvo foi a ferramenta que Deus usou para cuidar de Elias em sua hora de necessidade. Os corvos são bem curiosos, mas há duas curiosidades que quero compartilhar com vocês. A primeira é o seu comportamento único, chamado de armazenamento em cache. Quando eles recebem ou conseguem um alimento, eles comem parte e guardam um pouco para uma data posterior. Ao contrário de outros pássaros e animais, os corvos têm uma memória perfeita, a ponto de lembrarem exatamente onde guardaram seus alimentos. A segunda curiosidade, bem, eu vou deixar vocês mesmos verem. Waka waka waka. Nevermore. Nevermore. Mischief, can you say hello? Hello. Good bird. Can you say hi? Hi. Good job, Mischief. Nossa, ouviu o corvo falando em inglês? Nevermore, nunca mais. Hello, hi, tossindo. Jesus do céu. Na Bíblia, o corvo é usado muitas vezes, carregando distintos simbolismos. A sua plumagem totalmente preta levou o corvo a ser usado em comparações românticas, por exemplo. A noiva, nos Cânticos de Salomão, chama o cabelo de seu amante de preto como corvo, registrado em Cantares 5, verso 11. Um homem sábio chamado Agur, que contribuiu com um capítulo para o livro de Provérbios, capítulo 30, verso 17, incluiu essa advertência às crianças. O olho que zomba do pai e odeia obedecer à mãe será arrancado pelos corvos no vale e comido pelos filhotes de abutres. Esse comportamento foi provavelmente observado por Agur, já que os corvos são conhecidos por às vezes arrancar os olhos de suas presas, antes mesmo delas morrerem. Talvez seja por isso que muitos acreditam que o aparecimento de um corvo na casa ou na janela de alguém seja um mau presságio. Em Levítico 11, 15 e Deuteronômio 14, 14, os corvos foram listados como ave impura, bem provável pelo seu hábito de comer outros bichos impuros e por comer carniça, se necessário. Deus disse a Jó, no capítulo 38, verso 41, que parte da evidência do cuidado de Deus por sua criação era que ele alimentava os corvos. No Salmo 147, 9, o salmista reafirma o corvo como símbolo de cuidado do Senhor pelo homem. Ele dá alimento aos animais
e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. E Jesus lembrou justamente esse fato em Lucas 12, 24. Considerai os corvos, eles não plantam ou colhem, eles nem têm depósito ou celeiro. Mesmo assim, Deus os alimenta. Vocês valem muito mais do que os pássaros. Os corvos, para nós, ao invés de simbolizar mau presságio, simbolizam particularmente o cuidado providencial de Deus por nós. Se Deus cuida deles, quanto mais cuidará de nós. Pois Jesus mesmo afirmou, vocês valem muito mais do que os pássaros. Se Deus cuida tão bem dos animais que têm menor valor do que nós, não dá para imaginar que Ele vai nos abandonar. É isso que Ele diz em Hebreus 13, 5. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Pense sobre isso e até o próximo. Você sabia?